Ah, isso, exatamente. Entrou, cara? Entrei. Boa noite. Isso, exatamente. Oi, Chico. Bem, boa noite. Muito obrigada pela sua presença. O Bruno está entrando aqui também. Ele entrar. Nós vamos falar nós três aqui. Pronto. O Bruno está aqui também com a Perfeito. gente. Que bom que conseguimos. Deu tudo certo. Boa noite, agora sim. Então, boa Vamos lá, noite. então. Vamos lá. Tá bom aí? Deixa mais aqui. Pronto, estou me acertando aqui com o aparelho. Eu acho que agora está certinho. Agora deu certo. Perfeito, perfeito, Chico. Aham. Tá ouvindo bem? Ótimo. Onde é o som? Boa noite para quem está chegando. Então, a gente vai começar o nosso bate-papo aqui com o Chico Itaker. Então, Bruno, você quer começar ou a gente já fala? Vamos lá. Vamos lá. Então, boa noite a todos. Primeiro, muito obrigado ao Chico Itaker por aceitar o nosso convite. Nós somos, então, da equipe da peça Chernobyl, que fez várias temporadas em São Paulo. É uma peça de uma autora francesa chamada Florence Valeroy. A Carolina Haddad, que está aqui com a gente, é uma das atrizes. Eu sou o Bruno Perillo, que eu sou o diretor da peça. E a gente ainda tem a Manuela Afonso, a Joana Dória e a Nicole Corderi no elenco. Então, é uma peça que se passa exatamente no dia do acidente da usina de Chernobyl, 26 de abril de 1986, a usina, o reator número 4 da usina de Chernobyl na Ucrânia explodiu nessa noite fatídica e causou talvez se não o maior, o mais emblemático caso de explosão de uma usina nuclear. Então, Chico, a gente sabe da sua longa trajetória como arquiteto, a sua longa trajetória na política brasileira e depois em todas essas ações de ativista antinuclear. Então, você recebeu inclusive prêmios internacionais por conta do seu ativismo, da sustentabilidade. A gente queria primeiro abrir essa live agradecendo a você e que você falasse um pouco da sua trajetória para os nossos participantes aqui. Boa noite, obrigado. Boa noite, Bruno. Muito obrigado. Boa noite, Carolina. Boa noite a todo mundo que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Falar da minha trajetória não é um bom começo, porque ela é muito longa. Sim, Né? Eu eu pode ser tô, breve, assim, só para... eu tô agora passei. Este ano vou fazer 91. Quer dizer, é tempo para burro, né? E a trajetória no nuclear é mais curta. Uhum, A minha trajetória no nuclear começou em 2011, com o acidente, aquele grande acidente que houve em Fukushima. Eu até sim, então, como você disse, estava metido em mil coisas, etc. Nesse tempo, já inclusive tinha participado da criação do Fórum Social Mundial, já estava plenamente implicado nesse tipo de trabalho internacional, inclusive, mas aconteceu Chernobyl, aconteceu Fukushima. E amigos Fukushima. meus que tinham já participado no Brasil das primeiras resistências a que fizessem usinas nucleares no Brasil, inclusive ambos, um casal notável, espetacular, muita gente conhece, você seguramente conhece, o Bose e a Ecleia Bose, né?
Uhum. E eles tinham participado de uma luta toda, porque as primeiras usinas que quiseram se instalar no Brasil foram em Jureia, na região sul do estado de São Paulo. E houve uma Certo. resistência muito grande que foi vitoriosa, no fundo, porque acabaram, digamos, optando por construir as usinas somente em Angra, Angra dos Reis. E nessa ocasião, quando houve o acidente, que foi um negócio muito impressionante naquela época, né? Pela quantidade de problemas que ele cria, um acidente desse tipo, não tem mortes imediatamente, embora haja também, mas ele cria todo um território inabitável. E as pessoas que estavam lá, que foram contaminadas pela dispersão de partículas radiativas com a explosão do reator, essas vão pagar esse preço ao longo dos anos, inclusive Sim. algumas vão pagar o preço 30 anos depois, por aí. E o câncer não se declara imediatamente e tem toda uma evolução. Mas então, isso acontecer no Brasil, na dimensão que teve Chernobyl, que foi o segundo grande acidente, e na dimensão que teve Fukushima, é um risco inominável, ainda é um risco inominável. Porque Angra está entre São Paulo e Rio, a 250 Sim. quilômetros É. de cada um. E aí, nessa altura, quando há uma explosão desse tipo, e que as partículas radioativas invisíveis, né, se espalham, aí passa a ser um problema do vento. Se o vento soprar para o Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro que vai pagar. Se soprar para São Paulo, pagar. Mas toda aquela zona de sul de Minas, toda aquela vai ser contaminada. Então, esse problema, o Bose, Alfredo Bose e Ecleia, eles tinham consciência do que significava isso, porque trabalharam muito a questão nos anos 80, lá na Jureia, e disseram, Uhum. olha, nós temos que fazer alguma coisa no Brasil para evitar que esse acidente ocorra. Inclusive porque, depois do acidente, todo mundo se assustou. Houve países que se assustaram mais que outros. A Alemanha, por exemplo, decidiu fechar todas as usinas que tinha, e está fechando agora este ano a última delas. E em outros países, mas em toda parte, digamos, foi o chamado levantamento geral contra esse tipo de usina. Então, nós tínhamos que tentar fazer, e agora no Brasil já estavam as usinas aqui, né? Quer dizer, então, quando aconteceu o acidente, se percebeu que nós estávamos correndo risco, porque eu não citei a França, mas na França, especialmente, que é um país o mais nuclearizado do mundo, como se diz, Sim. que tem mais usinas, tem 56 usinas centrais nucleares por lá, reatores nucleares espalhados pelo país. Logo chamaram o dirigente da Associação de Segurança Nuclear da França no parlamento. E ele falou, olha, meus caros, e os deputados queriam saber, escuta aqui, pode acontecer na França com uma das nossas reatores, pode acontecer isso que aconteceu em Fukushima? E ele, com toda a autoridade de presidente da Associação Nacional de Segurança Nuclear, órgão de governo da França, disse, olha, meus caros, pode acontecer. Só não sabemos nem quando, nem onde, mas pode acontecer. Por quê? Porque esse tipo de acidente é um acidente, é o chamado acidente devido a falhas múltiplas. Ou seja, Sim. acontece uma coisinha aqui, ela se engancha com outra de lá, sai do controle totalmente das pessoas, e em questão de segundos se transforma no inferno. Quer dizer, chega até a explosão. Então, uma coisa meio inesperada. Então, criou-se aquele clima. Então, obviamente, era preciso fazer alguma coisa no Brasil para tentar fazer com que nós tínhamos duas usinas aqui no Brasil. Né? E, inclusive, uma bem velhinha, uma que foi comprada no início desse processo. Um dos nossos físicos nucleares, aliás, infelizmente, recentemente falecido, um cara que seguiu muito tempo por aí, trabalhando na questão, mas com muita visão muito clara do que era a coisa, ele chamava a nossa usina número 1 de um Fusquinha. O Brasil comprou um Fusquinha velho. E era realmente uma velha usina que compraram dos Estados Unidos, porque o Brasil precisava entrar na cabecinha dos militares
Já se vê aí outro problema que surge, né? Uhum. Era preciso ter usinas aqui. Bem, eu não vou prolongar essa história, mas para dizer que era preciso fazer alguma coisa. E eu, então, comecei a tentar participar com eles de outros grupos, outras. No Rio foi criado logo imediatamente uma articulação antinuclear brasileira, e aqui em São Paulo nós criamos, inclusive sediados ali na DUSP, ele era professor da USP, né? Que cedia a sala e tal, nós criamos uma coalizão por um Brasil livre de usinas nucleares. E de lá para cá, para mim, foi um enorme aprendizado. Eu não sabia nada. Eu era, como todo cidadão, subinformado do que essa questão nuclear, inclusive não só subinformado, como enganado, né? Porque uma das características da política pró-nuclear digamos, enfeitar isso com tecnologias e com perspectivas e mentiras, principalmente mentiras. Você sabe que, Mentiras. coincidentemente, hoje, um pouco antes de começar o programa, eu recebi de amigos que estão nisso também uma informação que veio de Chernobyl agora. Quer dizer, Ah, A Greenpeace foi lá para Chernobyl e mediu a radioatividade que está agora na região ah, da usina que explodiu. E ela está 3 vezes maior do que o nível que a Associação Internacional de Energia Atômica, a IEA, tinha divulgado. Ou seja, nesta altura é, dos acontecimentos, é preciso que a sociedade civil vá lá para medir, porque eles dizem a mentira. Porque se não se disser a verdade, apavora. E o que aconteceu lá em Chernobyl para ter essa situação agora é que, depois que fizeram o digamos, o sarcófago, né? sarcófago, o primeiro sarcófago, ele vazou, um segundo sarcófago está lá, houve essa guerra agora. E na guerra, obviamente, tanques, eles vão onde tem que ir. E os tanques entraram na zona interditada, que está interditada por quê? Porque ela tem acúmulo de partículas radioativas no chão que caíram naquela É, coisa e que estão até hoje lá. isso Então, vai aquela durar. zona que ninguém deve entrar lá, e se entra, entra pouquinho, entra com roupa, entra tudo, porque é muito perigoso. Tá uma zona extremamente radiativa. Mas enquanto aquilo está estabilizado lá no chão, mano, os tanques entram, fazem poeira, levantaram a Entendi. poeira, e imediatamente o nível de radioatividade da zona cresceu. E tinha outros problemas lá, mas isso outro pode continuar a conversar, falar. Mas É, é esse. Diga, não, diga, eu Chico, já falei. você citou bastante essa confluência de problemas que acontecem para que ocorra um acidente, né? São pequenos fatores que vão acontecendo e em um segundo a situação perde o controle e foi exatamente isso que aconteceu em Chernobyl. Foi uma série de pequenos erros humanos, né, junto com uma política que não ajudava a transparência da coisa, houve a explosão, aí a mentira, né, não se falava que aconteceu, e o vento levando as partículas para o oeste europeu, chegando na França, na Suécia, e a partir daí que foi se desmentindo toda a situação. Quer dizer, em plena Guerra Fria e tal, mas é, Mas é só para uma... te interromper dizendo uma Sim, coisinha, é muito impressionante os chamados pró-nucleares, ou nós chamamos, a nossa associações aqui, nós chamamos de nucleopatas, né? Os nossos nucleopatas, eles dizem que houve na Chernobyl 57 mortos. Você é, imaginou? Agora, eles dizem. E essas pessoas que foram atingidas, foi na Bielorrússia, na Ucrânia, fundamentalmente esses isso. dois países, essas pessoas foram atingidas, agora, há uns 10 anos atrás, fizeram um estudo do que aconteceu na Europa. E examinaram milhares de casos, de papéis, porque a nuvem de Chernobyl cobriu a Europa inteirinha, Uhum. não Uhum. sobrou nada. E o detalhe, os franceses, o dirigente francês daquele tempo da segurança nuclear, falou, não tem problema, porque elas pararam na nossa fronteira. Ou Teve essa seja, história.
até hoje isso é gozação na É. França. Uma coisa. Pararam a nossa fronteira. Mas acontece que o fato deles dizerem esse tipo de coisa, os tais cientistas ucranianos e bielorrussos fizeram o estudo e publicaram esse estudo nada mais nada menos do que na Associação de Nova York, quer dizer, o máximo de científico, etc. Anais não me lembro da instituição que publicou isso aí. E sabe quantos mortos eles identificam indiretamente mortos pelos 780 mil, ou seja, quase 1 milhão, É um em absurdo. vez dos 57 que os caras contam aqui. Então a gente vive numa atmosfera de mentira. É Por que mentira, mano. Sabe que uma das coisas que mais me impressionou quando eu entrei nessa briga, comecei a participar, entrar, perguntar muito, perguntar para Deus e o mundo, porque eu não sabia, não entendia nada. Como é que funciona? Descobrir coisas inacreditáveis, como, por exemplo, que uma usina nuclear não é mais nada menos do que uma chaleira, porque o nuclear Sim, nela não entra para ser transformado em isso. energia, ele entra para esquentar água. E a água que faz Uhum. vapor, o vapor vai para a turbina gira e faz eletricidade como na bicicleta. Mesma coisa. Isso. Mas para girar, ele tem que ter vapor, e vapor para esquentar a água. Então, essas coisas eu fui descobrindo progressivamente ao trabalhar na questão. E conheci um monte de gente altamente capacitada. Então, essas coisas é que são as mais impressionantes. E quando eu participava de vez em quando, em algum tipo de seminário, de reunião, me lembro de uma delas na, na Universidade do Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro, e nessa universidade, inclusive, participou dessa reunião o que atualmente é presidente da Eletronuclear. Ele, naquele tempo, era um assessor do presidente. E ele dizia: vocês têm mania de apavorar as pessoas, não precisa apavorar. Eu dizia: não, nós queremos exatamente apavorar. Porque as pessoas não tomam consciência do risco que estão correndo. Eu morro de pena dos angrenses, por exemplo. O nível de consciência em Angra dos riscos que eles correm pode ser até maior do que fora, mas os caras não têm nem como reagir. Então tem que se habituar. É a chamada normalização da desgraça. Entende? Tem que normalizar aquilo tudo. Mas é essa a minha trajetória, tem 1000 pedaços por aí afora, e eu Sim. descobri as outras dimensões do problema. O problema militar e o problema dos rejeitos, que são 3 problemas, né? As usinas em Então si, militar e rejeitos, né? a Carol tem acho que uma pergunta sobre os rejeitos, né, cara? Porque prega-se muito que é uma energia limpa, né? Que é a forma mais limpa e econômica de se produzir energia. E assim, não sei muito sobre isso. Eu gostaria muito de ouvir você falando sobre isso, Chico, porque eu acho que é muito importante também para esclarecer, né, que todo esse lobby em volta do nuclear fala que é uma energia que é sustentável e limpa, é uma grande mentira, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que você já estava começando a falar. Olha, eles espalham, inclusive, diga. Sobre esses Você ia falar resíduos, alguma coisa? né? Porque é uma energia que, na verdade, você não tem um lixo nuclear que é produzido para fazer dentro de uma usina nuclear e ninguém sabe o que fazer com isso. Isso é uma grande discussão na França. Se fala muito sobre isso na França, porque a França é um país que praticamente toda a energia dele é nuclear, né? Toda a produção nuclear. E fala muito disso na França e aqui no Brasil ninguém fala disso, até porque tem pouca produção de energia nuclear, mas é bom ser esclarecido, né? Porque essa história de energia limpa é uma grande mentira, né? Não, olha, a energia limpa é de mentira em vários aspectos, né? Inclusive, tem toda uma onda aí que ela ajuda no aquecimento global, porque ela não tem carbono. Quando ela tem carbono em todas as fases anteriores, desde a mineração do urânio até o lixo, até o cuidado com o lixo, aí tem atividade produzindo carbono, osmose, não tem. Ela só não produz carbono
no reator que está ali produzindo calor. Só isso. Só naquele momento. O resto todo da produção do próprio combustível para produzir esse calor é fábrica que está produzindo carbono. Ou seja, no fundo são mentiras, uma em cima da outra. Então a limpeza é dessas coisas. Agora, a pior das coisas é o lixo, é o rejeito atômico. E aí tem uma coisa que, em geral, não se fala disso, porque isso abre a janela para outro problema, que é o problema militar. Não se fala que o lixo, as usinas, elas produzem eletricidade, com essa história toda de esquentar água, etc., etc., e tem um subproduto, o lixo dela. É um subproduto das usinas que é o mais valioso de todos. Por quê? Porque é o melhor combustível para a bomba atômica, chamado plutônio. Então, isso as pessoas em geral não têm ideia disso aí. Você sabe que a usina é baseada no princípio de que, quando um átomo é quebrado, ele tem tanta energia, né, que essa energia rapidamente se faz um átomo atrás do outro, a chamada reação em cadeia, né? Um átomo atrás do outro, um quebrando dois quebrando cinco quebrando 10, rapidamente, tudo isso em fração de segundos sempre. Né? Isso produz muito calor. Agora, esse bendito átomo, que é o átomo de urânio, mas eles já fizeram experiência também com tório, já fizeram experiência de outros tipos, para ver se tinha outro átomo que dava certo. É um átomo passível de receber no núcleo dele, receber uma partícula de nêutron, um nêutron, pum, e ele quebra. Se fizer isso, produz esse calor. Só que o urânio que vem de dentro da Terra, quando eles fazem a mineração para tirar urânio, etc., etc., esse urânio tem átomos de dois tipos. Um deles pode ser quebrado, o outro não. O outro não se quebra. Se você jogar um nêutron nele, ele não quebra. Então, ela tem que quebrar átomos quebráveis. Sabe qual é a porcentagem de átomo quebrável que sai da Terra? 0,7%. Somente 0,7% dos átomos de urânio que saem quando faz a mineração são quebráveis. É o famoso átomo U235. Então, o que precisa? Precisa ter um pouco mais de que 0,7%. Então, tem um processo, que é uma frase que se fala muito, todo mundo fala, não sabe bem o que é isso. Se faz um processo de enriquecimento do urânio. É pegar aquela massa de urânio e fazer com que os átomos U235 dentro dele sejam bem mais do que 0,7%. Para o calor necessário para uma usina nuclear funcionar, é preciso que seja pelo menos 3 até 4% dos átomos devam ser. Que aí você pode levar quebráveis. Uma massa de urânio, se tiver 3 a 4% de átomos quebráveis, aí você consegue fazer as reações de cadeia todas que levam a esquentar a água necessariamente. Só para sentir o que é isso em relação com a bomba. Sabe qual é a porcentagem de enriquecimento que é necessária para fazer uma bomba? 80%. 80%. Então, para uma bomba, é preciso que o urânio usado nessa bomba tenha 80% dos seus átomos seja o 235. Enriquecido de átomos 235. E sobra um pouquinho. Agora, aqui é que vem toda a história que é impressionante. Tudo isso, olha, eu fui aprendendo devagarinho. Gente muito boa foi me ensinando, explicando. Eu dizia, pô, mas como é que é isso, etc. Então, vou contar para vocês uma coisa impressionante. É que quando os átomos 235, aqueles 3 a 4% que estão dentro das varetas de combustível, que eles chamam, que recebem o impacto dos nêutrons, os outros átomos, que se chamam U238, é outro átomo, U235, isso, U238. Urânio, isso. Esses outros átomos não se quebram. O que acontece? Eles absorvem as partículas, os nêutrons que chegam neles. Em vez de quebrarem, eles comem essas partículas.
Isso aí eles se transformam automaticamente num outro elemento chamado plutônio, que é o chamado, que foi do U239, 238, passou para U239 e virou P239. Agora, a maior parte, agora se pensa em uma usina e enche o seu reator de urânio, do qual 3 a 4% vão ser quebrados. E 87% vai ser transformado em plutônio. Vira Então, plutônio. O rejeito, o lixo atômico, que é o que já foi usado para esquentar água, vira um lixo de uma partícula muito mais radiativa que o plutônio, que inclusive mata uma pessoa com um dia de contato com ela, menos do que isso, a pessoa está morta. Quer dizer, não tem, Então, mas o que é feito então com esse plutônio, esse plutônio que é produzido dentro do reator que não é usado? É o melhor combustível para bombas. Sim, mas então, isso é... os países que têm bomba têm estoques de plutônio guardados para pôr nas suas bombas. Então, é para isso que existe. Aqui no Brasil, não tem bomba. Então, o que acontece é que os nossos militares não têm bomba, mas gostariam muito de ter. Então, eles estão fazendo um estoquezinho de plutônio para as bombas. De plutônio. E onde se guarda esse estoque? Aí o negócio é muito interessante, porque é um encadeamento. Como é que faz com o combustível usado nas usinas? Como é que faz com eles? Eles são colocados, eles saem, quando substitui as chamadas varetas que chamam, são varetas cheias de pastilhas de urânio, dessas pastilhas com toda essa composição que eu estou falando. Bate nelas, termina, os U235 delas acabaram e sobraram os U238 que foram criados. Tudo isso continua quente. E continua porque elas são radioativos. Por quê? Porque eles automaticamente estão se quebrando e se esquentando. Então, o que faz uma usina? De tempos em tempos, pega uma carga de combustível que foi colocada lá, tira a carga usada e põe uma carga nova, com mais átomos 235. Essa carga usada não pode jogar. Eles têm que ir para uma piscina. Eles vão para uma piscina de água que tem que ser mantida refrigerada permanentemente. Porque se não manter refrigerada, aquilo vai, esquenta e explode. Então as piscinas são cheias de plutônio. Só que, obviamente, como no caso brasileiro, você está falando da França falarem muito disso, por quê? Porque um dos problemas maiores que os nucleopatas têm e não conseguiram resolver, e não falam disso porque sabem que isso é um problemão, é o problema da quantidade de lixo que vai se acumulando. Você imaginou? Anos e anos e anos produzindo plutônio. Anos e anos e anos produzindo aquele lixo altamente radioativo. O que tem que fazer? Foram feitas várias maneiras já. A primeira, evidentemente, foi enterrar. Fazer um negócio fundo. Lá no fundo, guardar. O único lugar que conseguiu fazer isso foi a Finlândia. E eles dizem, quando se pergunta para eles, por quanto tempo vocês pretendem guardar esse negócio aí embaixo? E eles dizem, pela eternidade. Porque são bilhões de anos para que aquela massa de plutônio e de outros elementos vá se desfazendo. É muito longo, muito tempo. Mas acontece que, então, a Alemanha tentou fazer um túnel, uma coisa lá embaixo. A discussão sobre o lugar onde pode ser, que tipo, tem que ser na argila, tem que ser no granito, tem que ser... A Alemanha encontrou uma mina de sal. Vamos pôr no fundo de uma mina de sal. Né? Uma mina de sal que não existe, que não funciona mais. Puseram, mas os tempos começou a vazar. Porque a radioatividade é terrível. Era vaza. Como vazou no primeiro no sarcófago. O segundo sarcófago foi feito porque vazou o primeiro. Os Estados Unidos tentaram fazer um buraco desse tipo na chamada Yucca Mountain. Chamava Yucca Mountain. Fizeram,
Passaram uns 20 anos por aí, começou a vazar. Ou seja, aí os Estados Unidos inventaram a solução. Tirar da água, depois de 20, 30, 40 anos dentro da água, já está bem mais, a radioatividade já baixou bastante, e aí põe nos tubos que eles inventaram, ventilados, e guarda ali até poder ser retirado para fazer plutônio. Na França tem um centro de retirada de plutônio. O único país do mundo tem. Na Inglaterra tem um, não sei qual outro país tem. Não se tem, porque é caro demais. Então, o que acontece? Agora, o que fizeram aqui no nosso lindo país? Vocês já imaginaram que as piscinas de Angra 1 e Angra 2 estão lotadas? Elas vão ficar totalmente lotadas em 1924, 25. Ou seja, por aí. Então, tinha que encontrar uma maneira de resolver esse problema. Como é que vamos fazer para depois continuar a produzir plutônio, lixo, e não tem mais lugar? Então, adotaram o esquema americano. E sabe onde é que eles montaram essas tubos para isso? Chama-se Unidade de Armazenamento a Seco. É um lindo nome, né? UAS. Então, fizeram as UAS deles na praia de Angra, gente. Na praia de Angra. É um negócio que, se for derrubado por alguma coisa, na praia de Angra, agora com a elevação do nível do mar, etc., essas praias logo vão ser atingidas pelo mar. E são grandes tubos, não sei quantos, mas são mais de uma centena de grandes tubos que estão instalados na praia de Angra, cheio do elemento radioativo mais perigoso do mundo, que só serve mesmo para fazer bomba para quem queira fazer bomba. Loucura, então, né? Chico, Loucura. Com toda essa sua fala, a gente realmente percebe que é uma série de outros problemas que vão sendo criados a partir de uma solução inicial que aparentemente traz energia para o mundo, né? Então, eu queria conduzir agora um pouco a sua fala no sentido mais amplo, assim. Vamos pensar, o mundo precisa cada vez mais de energia, né? Você tem as energias hidrelétricas, você tem os combustíveis fósseis, né? Carvão, petróleo, gás, e você tem a usina nuclear e também as alternativas de solar e eólica. Se a gente fizer uma comparação para quem não conhece muito dessas possibilidades de energia, o que é menos agressivo ao meio ambiente e o que poderia ser uma solução para o futuro, assim, para a gente sair desse ciclo vicioso, né? Porque você cria uma solução e um monte de problemas junto que vem, né? Não tem onde guardar, vai ficar um lixo radioativo por uma eternidade, né? A gente está criando um problema para as gerações futuras, né? Eles que se virem para resolver. Enfim, você tem uma ideia assim do o que é menos agressivo e o que poderia trazer uma solução, assim, né? Olha, pergunta simples. De pegar a sua questão, eu pego uma frase que você falou. Era uma solução que trouxe todos esses problemas. Não era a solução. Ela não foi inventado para ser solução. Ela foi inventada para garantir a continuidade da pesquisa e do desenvolvimento da tecnologia nuclear por causa da bomba. Não se podia falar mais de bomba. Depois de Hiroshima e Nagasaki, era vergonhoso. Até hoje, é vergonhoso os Estados Unidos terem sido o primeiro país que lançou aquelas duas bombas, matando aquela quantidade, imediatamente, aquela quantidade enorme de pessoas, quando a guerra já estava terminando, que foi uma jogada puramente para assustar a União Soviética, dizendo, olha, não mexe conosco, que agora nós temos a bomba atômica. E, inclusive, deu para ela depois, a bomba, um papel muito mais dissuasivo do que agressivo. Ninguém se metia a lançar uma bomba. Se o outro tivesse uma bomba, recebia uma de volta. Então, criou, na Guerra Fria, todo um espaço, mas que não impediu o quê? Um processo de desenvolvimento de armamentismo em bombas. E, nesse processo, se descobriu, olha aqui, porque fizeram a bomba em Hiroshima usando que combustível? Urânio. E a bomba de Nagasaki, você sabe o que era? Você sabe a diferença entre uma e outra?
Era um outro que material, não sei se era plutônio. exatamente. Era plutônio, né? A Nagasaki foi lançada 5 Para dias depois testar, né? para fazer um teste com esse outro combustível que eles já descobriram que existia, chamado plutônio. Ainda não tinha usina nuclear, mas já existia a fabricação de plutônio através do mesmo princípio, de pegar enriquecer o urânio, né? Enriquecer. Então, como já existia, eles tinham que inventar uma maneira de continuar trabalhando na coisa. Para quê? Para ter bomba, para poder fazer bomba. Não era porque é bom para a eletricidade, era porque fazia bomba. Entende? Então, isso que tem a ligação profunda entre o interesse militar e o interesse nuclear. Com o detalhe de que nos Estados Unidos isso é totalmente articulado. O próprio, agora mesmo, o Biden, não, a França. Na França falou com todas as letras, o Macron. O nuclear civil e militar são absolutamente interligados. Claro. Por quê? Porque o civil foi inventado para criar um nominho bonito. Foi o Eisenhower que em 53, numa Assembleia Geral das Nações Unidas, tinham sobre eles a vergonha da bomba. Não, mas olha, tudo bem, é bomba, tudo bem, não, tudo mal. Mas nós agora descobrimos que o átomo pode ser usado para a paz. De que maneira? Produzindo eletricidade. E outra coisa que descobriram depois. Então, no fundo, foi uma montagem quase de comunicação. Entendeu? Então, o que acontece? Você perguntou alternativa. Claro, você falou hidráulica. Hidráulica é a mais limpa de todas. Tem outros problemas. Tem tipos de usinas hidráulicas, com muita água, com pouca água. Cada uma tem um problema. Né? As fósseis, as que esquentam água com carvão, com óleo diesel, com coisa, é o mesmo princípio da usina nuclear. São termoelétricas. Então, mas tem outro problema que o combustível fóssil tem. Então, qual é o que sobra? O que sobra é a eólica e a solar. Aí, o nosso mundo, olha, é duro, viu? É duro de molejo. Porque o que acontece agora com a eólica e a solar? De repente se descobriu que era uma alternativa limpa, que não usava nada disso, que era barata, inclusive a mentira de que é a mais limpa, a mais barata e a mais... são as 3 mentiras deles, são que ela é a mais limpa, a mais barata, tem uma terceira alternativa, é mais segura, imagine, diz que é mais segura. Em relação à nuclear. É mais segura. Nas nossas fases de colisão, tentando brigar contra usinas aqui, nós saíamos coletar assinaturas, e na Avenida Paulista, com assinatura contra usinas nucleares, isso, etc, etc. O mais impressionante é quando passavam jovens formados nas escolas deles, mesmo de universidade, que diziam: eu não vou assinar. Eu não vou assinar porque o nuclear é mais limpa, mais barata, é mais segura. A gente quase caía, né, ouvindo. Às vezes gastava um tempão, dizia: companheiro, vem cá, ouve um pouquinho aí, tentava explicar alguma coisa, mas não adianta, porque as escolas estão ensinando isso, as universidades estão ensinando isso, todo mundo ensina isso, todo mundo acredita. Agora, o que está mais se provando ser a mais alternativa, que se tornou muito mais barata já, que a usina nuclear, e que está crescendo enormemente, por exemplo, na Alemanha, eólicas e solares. E as eólicas... E elas dão conta? Elas dariam conta de suprir a... Total. Eu não sei se fosse investido... Eu não sei qual é a estatística agora, mas lá na Alemanha, se na França 75% da eletricidade é de origem nuclear, na Alemanha não era tanto, agora é zero. Zero. E a nuclear, o que está cobrindo isso é o carvão, que é outra briga louca, porque diz: vocês não fazem nuclear, vai fazer carvão. Mas não, é que na Alemanha, no Japão, o desenvolvimento da eólica e da solar é inacreditável, que inclusive tem agora essas eólicas do mar, em alto mar. Energia que solar. Pega... Na França, o vento em alto mar, né? Na Europa, no Mar do Norte, lá, aquilo está semeado de usinas
de usinas Eólicas. eólicas. Agora, aí eu vou te dizer o que estava dizendo para você aqui. A gente, ser humano, é barra pesada, viu? Porque tá tudo bem. Aí o que eles inventam? Fazendas de eólica, fazendas de solar. E o que eles fazem para fazer essas fazendas? Expulsam camponeses, pescadores de onde eles moram para fazer essas coisas. Ou seja, se repete. Se Ô, repete Chico, por uma boa coisa, se repetem os crimes de que o Brasil está cansado de ver e sofrer. É ô, Chico, esmagar o só... pobre, porque É, são grandes negócios também. sim. Então, o Ô, negócio do solar, além de resolver o problema, o mal dele é que ele é um bom negócio. Então, por causa disso, é preciso tirar o povo daí, que está atrapalhando isso. No Nordeste do Brasil, tem movimentos populares, especialmente de pescadores, contra as usinas eólicas e ah, solares. é? Contra. E estão fazendo tudo contra. Por quê? Porque estão tirando eles da terra para fazer enormes. Aliás, na televisão eles mostram, quando mostram o Brasil como é que está crescendo, essas matérias de propaganda que tem, de repente mostram aqueles imensa série de painéis no chão, aquilo é uma fazenda Sim. solar. Agora, quem Então, estava ali... a nossa... Tem uma pessoa que está assistindo aqui, a Lorena Cante, está perguntando que a energia solar realmente ainda precisa de um espaço físico muito grande para as placas, né? Isso é um problema, né? E não é. E não é. Sabe por quê? Aí não Porque é. ela também pode ser feita descentralizadamente. Nós fizemos um fórum há um certo tempo, lá em Brasília, sobre energia nuclear e o grupo que trabalhava a questão do solar teve uma ideia genial: transformar Brasília numa cidade solar. Por quê? Porque Brasília tem essa vantagem de ter prédios todos de mesma altura. Se a gente instalar em cada telhado de Brasília algumas placas Uma solares placa. descentralizadas, se você quiser, você vai ir mais longe. Se todo mundo que tivesse um sítiozinho por aí agora, entendeu? Sim. Pusesse no seu sítiozinho umas placas solares, ele passaria a ter só o que eletricidade produzida por ele. Não precisa de fazenda, de grandes extensões, basta o telhado da casa dele. E tem um negócio que desenvolveu, porque tudo isso vai junto ao mesmo tempo, né? O bom e o mal vai se desenvolvendo ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo, já se tem agora... Eu tenho um amigo meu, na Bahia, e ele morava no penúltimo andar do prédio dele. E ele acertou com os outros condôminos e com a administração para alugar o telhado. E no telhado do prédio dele, ele instalou um monte de coisas de ecologia, e entre as quais placas solares. A eletricidade da casa dele é toda vinda da placa solar que ele instalou no terraço. Olha aí. E eu falei, mas e daí? Como é que é? É só isso? Ele, não, tem mais. Tem mais. Na hora de eu pagar a conta, eu não pago mais conta da energia solar, da energia elétrica que vem, porque eu não tenho mais, agora é minha. Eu produzo aqui. Só que tem um detalhe, é que eu produzo mais do que eu necessito. Então eu posso vender essa energia para a companhia elétrica. E sabe onde é que eu retiro essa como crédito? No sítio que ele tem do outro lado do Recôncavo. Você imagina? É genial, é genial. Então, essas ideias geniais existem. Eu não tenho dúvida que nós vamos chegar lá, vamos superar essas loucuras do negócio e vamos, pouco a pouco... Você acredita? Você tem essa esperança, Chico? Você tem essa esperança, então, você acredita? Detalhe, eu estou falando aqui, estou lendo na tela quem está nos ouvindo. E esse amigo, Emerson Andrade, é ele tem isso. Ele tem... É ele? É ele, estou falando dele. Olha aí, Emerson, a gente estava citando você aqui. Quem sabe se ele traz para contar o que ele faz, é espetacular o que ele faz lá. Espetacular. Entendeu? E ali maravilha, é isso. Um exemplo. Não dá para ele. Que maravilha, um exemplo, então, de como a gente pode, né, começar a participar também, né, ativamente dessa demanda da energia. Né? Ele está dizendo lá, Andrade Salles, Emerson, oi,
Oi, Emerson. Oi, Emerson. Parabéns, parabéns. Obrigado pela presença, Emerson. Carol, Chico, mais alguma coisa? acho que é isso, a gente já está chegando no final, né? É sempre muito bom te ouvir, Chico, e a gente aprende muita coisa com você. Espero Maravilhoso. que continue ainda falando muito por aí. E é muito importante, né? Todo esse assunto sobre o nuclear, que a gente não tem muita informação, então é sempre importante a gente ouvir sobre isso, pessoas que conhecem do assunto. E principalmente eu acho que é bom a gente terminar com essa esperança que tem solução e que a gente tem outras opções, né, que no nuclear. Talvez todas as opções elas tenham algum problema, né, mas tem opções que são muito menos problemáticas do que o nuclear. Então, acho que isso é o mais importante da gente entender o melhor custo-benefício, né, para a nossa sociedade mundial. Então, muito obrigada, Chico, pela sua presença, pela sua fala. Bruno, você quer encerrar? A gente encerra agora também. Muito obrigada pela Não, presença. queria Obrigada. agradecer realmente mais uma vez ao Chico pela disponibilidade, pelo conhecimento e pela ação, né? Como é importante ter pessoas como você que lutam não um só dia, nem alguns anos, mas todos os dias, né? Citando o nosso querido Brecht, acho que você é um grande exemplo disso, Chico. Então, agradeço mais uma vez. São informações muito interessantes e principalmente essa questão política por trás das usinas, de que, na verdade, é uma fábrica de bombas. Muito obrigado por esse esclarecimento, assim, sempre... Eu gostaria de agradecer por vocês a oportunidade e perguntar duas coisas. Primeiro, essa gravação nossa, alguém já me escreveu, eu divulguei um pouco a coisa de vocês, né? Entre os amigos, entre os quais o Emerson. Eu sabia que ele ia se interessar por isso aí. Eu não sabia que ele iria. Aliás, não sei nem se ele está nos ouvindo aí da Bahia ou da Índia, viu? Porque ele andou viajando pelo mundo aí. Então, eu não sei. Eu queria perguntar, este nosso programa vai estar disponível depois, a parte, em algum lugar? Vai. Por quê? Porque na nossa luta, todo esse material que nós podemos usar para esclarecer mais as pessoas, nós gostaríamos de usar. Então, gostaria de saber se depois vocês vão me autorizar. Nós vamos disponibilizar no YouTube. Isso aqui vai ficar gravado e você pode acessar pelo YouTube, aí você passa o link para os seus amigos, para quem você quiser. Perfeito. E agora, além disso, eu queria dizer uma outra coisa, cara. Você citou da peça de vocês, mas eu estive naquela do MIS. Eu estava lá na sala do MIS quando vocês apresentaram Vozes de Chernobyl. Em torno do livro da Svetlana, não foi? Sim. Você se lembra disso, Carolina? Foi lá que eu te conheci. Eu fui lá no MIS. Foi no MIS que a gente se conheceu. Estavam passando o filme que era inspirado no livro da Svetlana. E aí eu ouvi fala e aí a gente comecei a conversar com você. Exatamente, A partir desse dia, a Carol fala muito de você, Chico. Você sempre esteve presente nos nossos ensaios. Isso para dizer que o que a gente precisa é se juntar. Juntemos-nos todos buscando soluções. Né? E não nos deixando enganar por mentiras. As mentiras são... A mentira, aliás, essa aqui no Brasil, atualmente mais se espalha. Vamos tentar superar tudo isso por um mundo mais humano, mais justo. Você resumiu tudo. Chernobyl foi uma rede de mentiras muito grande e ela reverbera até hoje. Então vamos tentar acabar com esse fantasma aí, né? Muito obrigado, Chico. Muito obrigada, Chico. Obrigado. Até mais. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada pela... Até a próxima. Até a próxima. Prazer.